Eu não sei se vai dar aqui pra vocês verem aqui, mas eu coloquei o dirigido por Stanley Kubrick aqui em cima, olha só, não sei se dá pra ver direito. Mas estou aqui pra defender o filme do Venom, cara. Esse filme que inclusive tô com um copo bem aqui perto, né? Um copo que eu gosto muito, mas já tá todo arranhado de tanto lavar ele. Esse filme é dirigido por Ruben Fletcher. Né? The left, the right. E foi o cara que dirigiu nada mais nada menos do que um dos meus filmes de zumbi favorito, que é o Zumbilândia. Ele dirigiu o Zumbilândia 1 e o Zumbilândia 2. E inclusive o Zumbilândia 2 é um motivo dele ter feito o Venom, porque a Sony disse sempre pra ele: ou você dirige o Venom, ou você não vai ter o seu filme, sua sequência de Zumbilândia. Então o Ruben Fleischer vai fazer e acabou fazendo assim, de qualquer forma, né? Eu já não acho que esse filme tenha sido feito de qualquer forma, eu acho que ele apenas cumpriu ali o que o estúdio queria. O estúdio disse: queremos um filme assim, assim, assado, que seja PG-13, que seja que tenha diversão, que tenha comédia, que tenha uma vibe meio Marvel e tudo mais. E eu acho que ele só pegou isso e fez o filme da melhor forma possível. Então, como eu acho que ele é um bom diretor, eu acho que ele é um bom contador de histórias, eu acho que ele pegou isso e acabou contando essa história que pra mim é uma história decente. Ao contrário da sua sequência, que não foi dirigido por ele, foi dirigido pelo Andy Serkis, que é o cara que fez a captura de movimentos do Gollum e tudo mais. Esse cara aí que tá aparecendo na tela pra vocês. Ele que fez a direção do segundo filme. Eu não gosto tanto assim do segundo filme. Na verdade, eu não gosto nem um pouquinho do segundo filme. Acho que o segundo filme só tem uma cena que fica dentro da minha cabeça, assim, que é inclusive a cena que o Venom devora o Carnificina. É um vilão meio, assim, você sente um nojo, um desgosto pelo vilão. Eu acho esse segundo filme muito inferior ao primeiro, mas muito inferior mesmo, assim, nem... Fuck this guy! Eu acho que o diretor conta uma boa história, né? Tipo, ele pega detalhes ali, por exemplo, até mesmo dos quadrinhos do Homem-Aranha, né? Como foi que o Ed Brock chegou ao ponto de conhecer o Venom, então tudo dando errado na vida dele, ele perde a mulher dele, ele perde o serviço, o trabalho dele e tudo mais. Então tudo isso é utilizado aqui dentro desse roteiro. Eu não sei se foi o diretor que roteirizou, vou colocar aqui o nome de quem roteirizou. Pega todos esses detalhes e coloca aqui dentro da trama pra ser o motivo dele odiar o vilão. Então, tipo assim, nos quadrinhos, tudo isso que acontece em volta do Ed, o Ed culpa o Homem-Aranha, e eles meio que só tiraram o Homem-Aranha pra colocar o Rage, alguma coisa assim. Eu acho que o Ruben Fleischer ele consegue dar essa dinâmica, principalmente ao personagem principal, que é o Ed Brock, né, que foi protagonizado pelo Tom Hardy. Também não é o Ed Brock que eu conheci, mas pelo menos é um Ed Brock com personalidade. Mas assim, a história dele em si, eu vejo que tem alguns problemas, como por exemplo a fatídica cena onde é que tá as câmeras de segurança, que o Ed consegue entrar dentro de um lugar lá com muita facilidade, né, um lugar que deveria ter uma segurança enorme. Então tem muitos defeitos assim, realmente, o roteiro desse filme, mas ainda assim eu acho que a condução da história é muito boa. Então assim, até essa cena das câmeras não fica por ficar dessa forma. Então tipo, não tinha câmeras, mas o segurança que encontrou a personagem lá no início da cena, ele acaba delatando ela, né? E aí tem uma cena de ridícula do roteiro, um diálogo bem ruim em que o vilão faz a cabeça da personagem da forma mais clichê possível, mas enfim. Então eu acho também muito legal como eles trabalham os personagens. Então tem aquela personagem que encontra ele ali no início do filme, que tá vendendo jornais pra ele de uma forma ilegal. Então também tem a mulher dentro da loja, né? Então todos esses personagens eles são bem trabalhados da forma com que eles não ficam simplesmente jogados ali. São personagens que são apresentados e eles têm um motivo dentro da história. Então, como eu disse, o roteirista desse filme ele trabalha muito bem pelo menos essa parte de ligar os personagens, de fazer os personagens terem uma ligação para a história e principalmente ter carisma, né? Porque não adianta nada também você fazer uma ligação ali na história e os personagens não terem carisma. Eu acho que o Venom traz isso. Eu acho que o diretor também ele consegue fazer bem suas cenas de ação. Então, tipo, as cenas de ação, como por exemplo, a cena de ação dentro da floresta, ou a cena de ação com as motos em perseguição ali dos drones e tudo mais, são cenas muito boas. Ou até mesmo a cena do apartamento também, né? Tem essa cena, tem uma cena de ação muito bem dirigida.
Ele trabalha muito bem a comédia e ele trabalha muito bem suas cenas de ação, então funcionam, né? Não é uma coisa tipo cheio de cortes e tudo mais. Além de conseguir entender, você consegue entrar dentro daquela comédia, né? Que é uma comédia mais bobinha, mais pastelão, mas que ainda assim funciona. Então, tipo, eu vi muita gente criticando a forma com que o vilão sai lá de outro lugar do país, pega avião, pega não sei o que, pra se encontrar com um cara lá, com um executivo lá, que se transforma no Ryo e tudo mais. Não, até isso tem uma explicação lógica dentro do roteiro, porque ele encontrou aquele cara específico, que é aquele cara específico, o executivo, que eu esqueci o nome dele agora e tanto faz, ninguém se importa porque ele é muito ruim. Ele tinha um certo rancor do Ed Brock e o Riot queria muito pegar o Venom, e o Venom tava dentro do Ed Brock. É muito divertido, cara, é muito divertido mesmo. Eu tô revendo aqui algumas cenas dele e tem muita piada assim simples, besta, mas que, cara, me pega muito. Eu gosto muito de uma piada meio bestão. A minha série favorita de comédia é The Office, só pra vocês terem uma ideia. Então essa comédia meio ridícula, meio vergonha alheia, me deixa com um sorriso no rosto, e isso é uma coisa que me pegou muito, muito, muito mesmo no Venom, porque a forma como que esse filme, desde o início, não tanto assim no primeiro ato dele, antes dele se encontrar com o Venom, que não tem essa comédia, tem um desenvolvimento mais... Isso é uma coisa que não gruda, não tem grude, sabe? No início não tem grude, mas quando os dois se encontram, olha só, eu não quis fazer esse paralelo, não foi minha intenção, mas quando o Venom se gruda ao Ed Brock, então funciona muito bem e me deixa muito com esse sorriso no rosto do início ao fim. E isso pra mim é muito importante pra ter gostado tanto assim do Venom, porque eu realmente gosto muito, eu tenho esse carinho por esse primeiro filme. Não é um amor, é um carinho, nem uma paixão, é um carinho. Ed, que isso? Está morto. Para com isso! Não quero você. Também, isso é muito engraçado, meu Deus do céu. É tão besta e eu tô morrendo de... Ai, eu nem tô assistindo, eu tô vendo trechos do filme. Eu adoro toda essa relação dele de chamar ele de parasita, de chamar ele de câncer, alguma coisa assim. Parasita? Parasita! É um apelido carinhoso, ao estresse. Eu fico irritado com esse lance de chamar ele de parasita. Sabe, tipo, é como eu disse, são comédia, é uma comédia mais boba, uma comédia menos inteligente, mas eu acho que são comédias que funcionam. Pelo menos na questão do humor, eu não tenho absolutamente nada a dizer de ruim dentro desse filme. Eu tenho pouquíssima coisa pra falar de ruim dele. Eu acho que realmente os meus problemas com esse filme sejam no roteiro. Então, assim, a única parte que eu digo da direção, que a direção não conseguiu entregar, foi com o final, né? Tipo assim, a ação dele tá muito ruim, ele também tem muito corte, a montagem dele não foi bem trabalhada. Eu acho que o diretor não conseguiu trabalhar bem com esse uso excessivo de CGI. O último ato desse filme é realmente horroroso. Não tem uma boa direção, não tem uma boa montagem, não tem uma boa edição, e os efeitos especiais estão muito ruins, parecem realmente duas amoebas brigando. É uma coisa meio decepcionante assistir o final do Venom, mas ainda assim não estraga essa história que é realmente muito divertida. E Venom entrega isso, ele é uma comédia. E aí eu acho que é isso que você deve procurar quando assistir esse filme. Tentar se divertir, deixar apenas se levar pela diversão, porque realmente é um filme bem divertido. E assim, não existe muitos casos que eu falo isso, mas eu acho que a dublagem é muito boa. Então se você assistiu em inglês, talvez não tenha gostado muito da comédia em inglês, tenta assistir dublado, apesar de que a dublagem brasileira meio que evita alguns xingamentos da versão original. Mas ainda assim eu acho que é muito divertida. A dublagem ficou muito bem encaixada no Ed e no Venom, apesar de eu não conseguir assistir dublado, eu sempre assisto legendado. Uma coisa que pra mim
pegou muito realmente tenha sido o fato deles não terem usado o Rated R, sabe? Eu acho que porque tava muito ainda nessa vibe do Deadpool, como a direção e como ele contou essa história e a comédia e tudo mais, se tivesse colocado o Rated R, tivesse deixado sangue dentro do filme e tudo mais, tinha combinado assim de uma forma com que seria quase uma unanimidade entre as pessoas de gostarem desse filme, porque existem cenas inclusive dentro aqui que dá pra ver que ele tinha que ter tido sangue, tinha que ter ido por um outro caminho que o diretor, que obviamente o estúdio não queria, porque eles tinham aquela ideia de que iriam conseguir unir esse filme aos filmes do Marvel Studios, e é óbvio que eles não iriam conseguir. Eu gosto muito do filme, mas eu sei que o filme é um filme ruim, não é um filme que a Marvel Studios olharia com bons olhos, ela olharia com bons olhos muito mais para o filme do Ang Lee. O Incrível Hulk era para ter sido uma continuação do filme do Ang Lee, como por exemplo a cena em que ele tem esse confronto com aquela equipe, né, meio que uma equipe da SWAT e tudo mais, apesar da direção ter optado para não mostrar sangue e tudo mais, ter colocado aquela vasta fumaça ao redor dos personagens e tudo mais, ainda assim você consegue ver que ali faltou sangue, ali faltou um pouquinho mais de violência a lá Deadpool. Então toda essa relação entre o Ed e o próprio simbionte, né, entre o Ed e o Venom é muito boa, porque tipo, ao mesmo tempo que ele tá com várias vozes dentro da cabeça e o corpo dele age de uma forma e o Venom age de outra no início, até os dois começarem a se conectar de fato, é muito divertido. Então tipo, proporciona essas cenas bastante divertidas dentro do filme, e eu acho que é uma coisa até que se perdeu no segundo filme, né? Eu fui com muita vontade de assistir ao segundo filme, porque eu queria ver mais dessa interação que algumas pessoas criticaram, e eu achei que foi a melhor coisa do filme. Eu acho que se não tivesse essa interação no primeiro filme do Venom, o filme não funcionaria. E o Venom 2 é completamente o contrário, tem essa metáfora com ele ser gay no segundo filme, que eu acho que não funciona também tão bem, mas eles até se separam, né? Eles terminam esse relacionamento. E eu acho que não dá, cara. A ligação deles era isso, era a diversão do primeiro filme. A alma do primeiro filme estava justamente nisso, estava justamente nessa ligação divertida, nesse tom de comédia que tinha no primeiro filme, nessa ligação meio desproporcional que funcionava muito bem, porque um pensava de uma forma, o outro pensava de outra, e esses conflitos deles é que proporcionavam essas cenas de comédia geralmente sensacionais, né? Eu acho que, pelo menos na questão do texto de comédia dentro desse filme, tá muito bom. Aqui também há essa história também de rompimento e tudo mais, mas nesse filme é feito de uma forma boa, e é muito legal ver essas interações entre os personagens e como que tem esse humor mais físico também dentro do Venom, e como que essas duas coisas combinam, tanto esse papo dentro da cabeça do Ed, quanto essas cenas de humor mais físico. Apesar dos erros, apesar das decisões erradas de roteiro, Venom tem aqui esse espaçozinho no meu coração, e me lembra até o Espetacular Homem-Aranha 2 também tem esse espaço no meu coração. Eu não entendo porque que as pessoas não gostam tanto desse filme, e eu fiz até um vídeo explicando por que você também assistiu errado, né, esse filme que eu considero um dos melhores filmes do Homem-Aranha, ou também nosso vídeo do Hulk aqui em cima, que eu comentei durante o vídeo, e temos vários desses vídeos aí do você assistiu errado, e o de hoje foi sobre o filme Venom.